nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar a grandeza do eterno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, tu és Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor, tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Tu és Senhor, tu és Senhor, Deus eterno sobre terra, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que nela há. Tu és um Deus eterno. Maravilhosas são as tuas obras, Pai. Não há ninguém tão grande como tu, Senhor. Não há ninguém tão grande como tu, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, porque é o toque das tuas mãos, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, porque o Senhor criou terra, céu e mar. Aleluia. E tudo que neles há.
Obrigado porque nós somos, Pai, o toque das Tuas mãos. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou tudo o que há. Terra, céu e mar. E tudo o que há na terra, tudo que há no céu, tudo que há no mar, tem o toque das Tuas mãos. O Senhor criou. Nós somos criaturas do Senhor. Nós somos obras das Tuas mãos. Baruch Hashem, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos porque sabemos que nós não somos obras do acaso, mas nós somos obras das mãos do Senhor. Que o Senhor nos amou primeiro, antes mesmo de que nós Te conhecêssemos. Antes mesmo de que nós pudéssemos pronunciar o Teu nome. Aleluia. Aleluia. O Senhor já conhecia o nosso. O Senhor já pronunciava o nosso nome. Porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. Bendito seja o Senhor por essa escolha. Bendito seja o Senhor por esta eleição. Aleluia. Não somos dignos, Senhor, mas pelo Teu amor fomos achados pelo Senhor. Fomos encontrados por Ti. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Seja adorado, seja entronizado. Seja, Senhor, nosso coração agradecido a Ti em todo o tempo. Recebe a gratidão do nosso coração. Recebe, Senhor, a gratidão, Senhor, de lábios que confessam o Teu nome. Aleluia. Seja entronizado no nosso meio nessa noite, Pai. E faz aquilo que está no Teu coração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso culto ao Senhor nessa noite. Em nome do Mashiach Yeshua. Aleluias. Aleluias. Shalom, queridos, para todos nós. Quero deixar uma palavra para nós hoje, nessa noite, esse encerramento do Shabat. Que nós encerramos a semana, encerramos o Shabat, e nós planejamos muitas coisas para toda a semana. E eu costumo sempre dizer que a Havdalah é o culto para ouvirmos as boas novas, as boas notícias, enfim, aquilo que vai trazer norte para toda a nossa semana. Então é a palavra que consagra, o culto que nós consagramos também toda a semana, dedicamos aos dias da semana que virão ao Eterno de Israel. Então, é um tempo na Havdalah onde nós agradecemos ao Eterno pelo Shabat, pelo tempo que estivemos na sua presença, e já consagrando todos os dias da semana ao Eterno. Ele é o nosso guarda, Ele vai à nossa frente, à nossa direita. E nada, absolutamente nada, nos impede, e nem vai nos impedir. Amém? Amém. De vivermos uma semana abençoada, uma semana de obediência, uma semana de alinhamento diante da palavra, diante da Torá do Eterno. Quero deixar para nós aqui o seguinte, que se encontra lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 35. E deixa aí aberto. O que eu vou trazer para nós hoje, nessa noite, é uma situação um pouco parecida com o que passou o nosso pai Yaakov, que já estava prestes a se transformar em Israel, ou mudar o seu nome para Israel. Por quê, queridos? Durante o final da semana, nós planejamos tudo o que vamos fazer durante a semana. Nós temos nossas metas, nós temos os nossos objetivos e planejamos já no fim do sábado, alguns de repente no domingo, que ainda tem o seu tempo para descansar, enfim, aqueles que descansam ainda no domingo. Mas para aqueles no qual a semana começa no domingo, já há todo um planejamento do que será feito. No domingo, na segunda-feira, na terça-feira, enfim.
Todos nós planejamos algo para a semana que está por vir. E nós fazemos de tudo para cumprirmos o que nós projetamos para a semana. Nós planejamos e nós fazemos o possível para cumprir. Enfim, eu tenho uma meta de comprar algo, eu tenho uma meta de visitar uma pessoa, eu tenho uma meta de ir até o hospital, enfim, visitar alguém, falar da palavra para alguém, enfim. Eu tenho uma meta de repente, receber alguém na minha casa e essa pessoa, de repente, nunca ouviu falar da Torá, do plano da salvação, de Yeshua, enfim. Eu tenho todo o meu planejamento semanal, seja ele no plano material, seja ele no plano espiritual. E como eu falei, queridos, nós fazemos de tudo, inclusive no nosso trabalho, né? Seja numa empresa, ou seja você que trabalha como autônomo, você também tem suas metas. E você faz de tudo para cumprir as suas metas, para alcançar o seu objetivo. E, queridos, no tocante às coisas espirituais, você e eu precisamos ter metas. Amém? Amém. Nós precisamos traçar nossas metas espirituais semanalmente e cumprir essas metas também. Porque não podemos, como discípulos de Yeshua, viver uma vida vazia no tocante às coisas espirituais e uma vida repleta, cheia, transbordante no tocante às coisas materiais. Não posso negligenciar com as coisas de Deus e ser totalmente compromissado com os homens. Eu preciso honrar os meus compromissos com Deus. Eu preciso honrar também os meus compromissos com os homens. O apóstolo Pedro, certa vez, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse, devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. E isso é um exercício para mim, para você e para todos nós, querido, porque é muito mais fácil honrar aos homens porque eles estão perto de nós, aos nossos patrões porque eles estão próximos a nós. Essa subordinação, aparentemente, está muito mais próxima do que a Deus. Engana-se, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. O Senhor está muito mais próximo do que nós imaginamos, do que o homem em si. Então engana-se aquele que, eu honro mais ao meu chefe porque ele está perto de mim. O Eterno, ele está em todos os lugares. Amém? A onipresença do Eterno é em toda a terra. E aonde nós vamos, o salmista diz, se eu for no profundo do abismo, eu não poderei me esconder da tua face. Então, aquele que tem um compromisso com o Eterno também não abre mão dele. O Eterno não abre mão dela. Porque assim foi dito pelo Eterno ao nosso pai, Jacó, eu não te deixarei até que eu cumpra todo o meu propósito em você. Então o Eterno, ele honra também o seu compromisso para conosco. E o que eu quero trazer nessa noite para toda a semana que vamos consagrar é uma palavra que você, por onde você for, você honre ao Senhor. Por onde você andar, você vai se lembrar do compromisso que você tem com Deus. Por onde você for, a voz do Espírito Santo vai ecoar dentro de você. E você vai se lembrar, eu tenho um compromisso com Deus de Israel e eu preciso honrar esse compromisso. Você crê nisso? Olha o que diz Gênesis capítulo 35. Disse Deus a Jacó, levante-se, suba a Betel e viva ali e faça lá um altar para Deus que apareceu a você quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele, livrem-se dos deuses estranhos que estão com vocês, purifiquem-se e vistam outras roupas. Nós vamos nos mudar e subir para Betel. Ali construirei um altar ao Deus que me respondeu quando eu estava muito angustiado e permaneceu comigo aonde eu fui. Só até aí. Então nós vimos aqui que o Deus de Israel, ele ordena para que o patriarca Jacó se levantasse e subisse para Betel, porque ele estava em Siquém,
havia ocorrido um fato ali que eu vou dizer já. Ele estava em Siquém e ele habitava ali, só que o Eterno disse: suba para Betel e viva ali. Betel, a casa de Deus. E faça lá um altar para Deus que apareceu para você quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então aqui o Eterno dá uma ordem para nosso patriarca Jacó para que ele subisse, né, ele se levantasse, subisse para Betel e habitasse lá, e lá ele levantasse um altar. Por quê? Nós vimos aqui no capítulo 34 que ocorreu um fato para que Jacó saísse de onde ele estava e subisse para Betel. Era plano do Eterno para que Jacó habitasse em Betel, mas ele não habitou. Isso era plano dele. E nós vemos aqui que nos capítulos anteriores, Jacó passou a habitar em Siquém, porque ele estava voltando da casa de seu tio Labão, não é isso? E o tempo em que Jacó viveu com Labão, o Eterno era com ele, o Eterno abençoou tudo onde ele colocou a mão, o Eterno fez com que Jacó prosperasse durante todos os anos que Jacó habitou com seu tio Labão. Mesmo ele sendo enganado, mesmo o seu salário sido alterado 10 vezes, o Eterno estava com Abraão. Porque o Eterno, ele honra os seus filhos com que eles têm um compromisso. Mesmo que o homem nos engane, mesmo que viemos a passar por muitos problemas, Deus, ele honra. Aleluia. Deus, ele faz prosperar enquanto o homem está nos enganando. Deus faz o seu filho, o seu servo prosperar quando aqueles que são contra ele estão com armadilhas tremendas. Deus faz os seus filhos prosperarem enquanto o homem engana. Enquanto o homem não dá importância, o Deus de Israel está honrando. Mas é necessário que venhamos a corresponder à honra de Deus. E aí, nós sabemos muito bem da história. Jacó saiu da casa de seu tio Labão, atravessou o Jaboque, lutou com o varão, encontrou com seu irmão Esaú. E nós falamos sobre isso nessa manhã. Ele lutou com o anjo, ele teve medo de encontrar o seu irmão, mas era propósito de Deus. E um voto que Jacó fez ao Deus de Israel, de voltar para a casa de seu pai, se reconciliar com seu irmão. E nós cantamos aqui, somos corpo. Eu preciso de ti, meu irmão. E Jacó precisava se reconciliar com seu irmão. Porque não adianta nós, como discípulos de Yeshua, seguirmos uma caminhada e temos relacionamentos já achados com os nossos irmãos. Nós temos que acertar os nossos relacionamentos. Mas enfim, sabemos da história. Esaú e Jacó se abraçam. Ali houve um reatar de relacionamento de irmãos. Por mais que Jacó e Esaú não vivessem juntos, mas houve ali um reatar de relacionamento. Só que aconteceu algo. Jacó não volta para Betel. Ele se estabelece em Siquém. E ali, o filho de Hamor, que era Siquém, um príncipe, violentou uma das filhas de Jacó, Diná, e, enfim, foi manchada a imagem de Diná, foi manchado a imagem do patriarca Jacó como pai, a autoridade, os filhos, enfim. A família foi desonrada. E ali, Siquém ficou apaixonado, nós sabemos da história, e pediu que Jacó desse o dote que fosse necessário que pagasse. Nós sabemos muito bem da história, que Simeão e Levi propuseram de que todos os homens de Siquém fizessem a circuncisão. E Siquém, por amor a Diná, recebeu, aceitou, e todos os homens de Siquém foram circuncidados. Sabemos também da história, queridos, que aquela mesma noite, quando os homens de Siquém estavam fracos e doentes por causa da dor da circuncisão, Simeão e Levi atacaram toda a cidade, e enfim, Jacó se viu só com sua família, e todos os povos à volta de Jacó, à volta de Israel, eram inimigos de Israel. E
interessante que Jacó, ele não tem nenhuma reação do tipo, o que vou fazer? O Eterno diz o que ele teria que fazer. E é algo muito interessante de que nós, como eu disse, projetamos a nossa semana, nos nossos planejamentos, nas nossas metas, aquilo que nós queremos alcançar com Deus. Nós temos que fazer de tudo para honrar os nossos compromissos. Estejam poucas pessoas, estejam muitas pessoas, estejam favoráveis à situação ou não, nós temos que honrar o nosso compromisso com Deus. Por quê, queridos? Se nós olharmos nos capítulos anteriores, quero que você acompanhe comigo. Olha o que diz o capítulo 28 de Bereshit, de Gênesis. E Jacó subiu de Beersheba, verso 10, e partiu na direção de Harã. Aqui ele estava fugindo do seu irmão. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou sob a sua cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo, e o seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam por meio da escada. Então, repentinamente, Adonai estava em pé perto dele e lhe disse: eu sou Adonai, Deus de Abraão, seu pai, avô, e o Deus de seu pai, Isaque. Darei a você, a seus descendentes, a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Olha o que o Eterno diz. Estou com você. Eu guardarei você aonde você for. Trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que prometi a você. Então nós vemos aqui o planejamento do Eterno. E o Eterno, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Eterno diz, ele cumpre. E olha o que Jacó diz. O texto continua dizendo: ele despertou do sono e disse: verdadeiramente Adonai está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível, deve ser a casa de Deus. Este é o portão do céu. Jacó reconheceu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre a sua cabeça, estabeleceu como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Betel, casa de Deus. No entanto, a cidade era anteriormente chamada Luz. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupas para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz. Então Adonai será meu Deus, e esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus. E tudo que me deres, eu devolverei a ti com fidelidade o dízimo. Olha aqui o voto que Jacó fez. E se nós olharmos os capítulos 29, 30 até o 35, nós vemos claramente que o Eterno o guardou, que o Eterno guardou ele durante toda a sua viagem, deu pão para ele comer, deu roupas para ele vestir e preparou tudo para que ele voltasse para a casa de seu pai. Só que Jacó não voltou para a casa do pai. Nós vemos aqui claramente que Jacó, quando ele viu que aparentemente tudo estava bem, ele se estabeleceu em outro lugar. Ou seja, Jacó também lançou um planejamento para Deus. Porque os nossos planos precisam passar diante de Deus. Nós não podemos fazer nenhum planejamento espiritual sem a pessoa de Deus. Porque Ele que é o juiz, Ele que vai nos guardar, é Ele que é o soberano. E aqui
Jacó coloca um planejamento diante de Deus e Deus honrou. Só, gente, que há um grande risco, um grande perigo de, quando tudo estiver indo bem, nós esquecermos de Deus. E existem muitas postagens, né, que as pessoas colocam assim: quando tudo estiver indo bem, lembre-se de Deus. Porque quando as pessoas estão mal, querido, é muito fácil se lembrar e clamar a Deus. Mas quando começa tudo caminhando bem, Deus abrindo todas as portas, Deus fazendo prosperar, Deus fazendo com que você seja conhecido, você tendo paz dentro de você, é bem provável de você se esquecer do voto, do planejamento. Eu falo planejamento, mas o voto é bem similar ao planejamento. Aquilo que você projeta é bem comum se esquecer. E muitas das vezes, nós vamos ter que passar algumas situações de aperto para nos voltarmos ao propósito original que traçamos com Deus. Não que Deus traçou para nós, que muitas das vezes nós traçamos os planos e nós não cumprimos. Só que Deus permanece. Por mais que venhamos, que não permanecemos fiéis, Deus permanece fiel a Ele mesmo. Nós falamos muito sobre isso. Ele permanece fiel porque quando lançamos um voto, lançamos um planejamento para Deus, Deus também lança. Deus, ele corresponde a uma aliança. Só que, gente, o Eterno, ele permanece fiel ao voto dele, ao projeto dele. Aquilo que ele diz, ele vai cumprir. Se eu não cumprir a minha parte, Deus não vai cumprir a minha parte. Deus vai cumprir a parte dele. E é isso que todo discípulo de Yeshua, todo devoto ao Eterno, precisa entender. Que Deus, ele é fiel no seu planejamento, não no meu planejamento. Porque se eu não cumprir, Deus não tem nada a ver com isso. A parte dele, ele faz. E com Jacó não foi diferente, porque quando ele achou que estava tudo bem, porque o maior temor de Jacó era passar pelo irmão. E depois que ele passou pelo irmão, o irmão não teve nenhum sentimento de vingança, ele achou que estava tudo bem. E se estabeleceu em Siquém, perto de um povo idólatra, perto de um povo pagão, e ali se deixou influenciar pelos inimigos. Olha que interessante isso. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que aconteceu aqui, queridos? Nós olharmos entre o capítulo 34 e 35, mais precisamente o 34, o que nós vemos? Que certa vez, Diná, a filha de Leia, que ela deu a Jacó, saiu para visitar umas jovens da localidade. Siquém, o filho de Ramor, o Eveu, governante local, viu, agarrou e a estuprou e a humilhou. Olha o que aconteceu. Diná viu umas jovens se divertindo, quis ir junto. As más conversações corrompem bons costumes. Mas por quê? Jacó não estava no seu lugar. E o discípulo de Yeshua, ele precisa entender que há um lugar para ele estar. Há um lugar certo onde ele precisa adorar. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas há um lugar específico onde Deus requer a minha adoração e a sua adoração. E o Eterno já havia dito para Jacó, e Jacó já havia feito um voto ao Eterno. Só que ele não fez. E aí, querido, muitas vezes nós temos perdas por nós mesmos. Nós perdemos, nós sofremos, como foi o caso de Jacó e os seus filhos. A família inteira sofreu por causa desse evento. Foi um evento de humilhação por toda a família. Enfim, Jacó, ele não somente teve que pagar caro por isso, como também a sua família teve a sua imagem manchada. Mas por quê? Por causa de um voto que ele mesmo não cumpriu, quando achou que estava tudo bem.
E isso, querido, foi tão forte que nessa caminhada, Raquel, grávida de Benjamim, ainda veio a falecer. Porque você imagine uma mulher grávida, numa jornada no meio do deserto, ainda tem que caminhar. Ou seja, perdeu a esposa que tanto amava também. Então, nossos planejamentos espirituais, eles têm que ser cumpridos. Amém. Se nós planejamos algo, querido, seja o que for dentro do ministério, dentro da congregação, nós vamos planejar no dia tal, vai ter algo tal. Nós temos que suar a camisa, nós temos que fazer de tudo para cumprir. Principalmente com pessoas que estão junto. Principalmente quando estamos com pessoas que digam amém. Que firmam a aliança. Pessoas que quando se reúnem no planejamento, aí eu trago mais para a congregação, para a reunião dos santos, alguém, o líder traz um planejamento e todo mundo diz amém, vamos abraçar a causa e as pessoas falham no cumprir do planejamento, no cumprir da causa. E o que acontece? O Eterno de Israel, ele acaba permitindo que coisas ruins venham a acontecer. Então, quando alguém falha num planejamento congregacional, essa pessoa vai passar, como a gente costuma dizer, por poucas e boas. E só se resolve essa situação quando voltamos, quando retornamos ao projeto inicial. E algumas pessoas às vezes querem, quando reconhecem, né? Apesar que alguns que não reconhecem, né? Algumas pessoas colocam desculpas. Não reconhecem e começam a colocar desculpa. E aqueles que reconhecem também colocam desculpa. Porque, queridos, quando nós honramos a Deus, nós damos um jeito para honrar a Deus. Quem não honra a Deus, dá desculpa. E nós vimos aqui que Jacó foi pelo menos inteligente o suficiente para retornar ao voto, ao planejamento que ele mesmo colocou diante de Deus, apesar que o Deus de Israel colocou para ele. Volte-se, levante-se. Provavelmente Jacó estava chorando, estava derrotado dentro de casa, reclamando da situação da filha, da situação da família, enfim, sem nenhuma ideia do que poderia ser feito para reverter o problema. Por isso que o Eterno diz, levante-se e suba. Provavelmente ele estava prostrado, orando. E nós precisamos entender que muitas coisas não vai resolver na oração. Vai depender em eu voltar ao meu propósito original. Então algumas pessoas colocam desculpa. Foi por causa disso. É porque não tem dinheiro. É porque não tem recursos. É porque, enfim, não tem um monte de coisa. E o que o Eterno quer é o seguinte. Quando retornamos ao propósito original, o Senhor, ele faz com que todas as coisas se cumpram. Mas quando estamos numa geografia que o Eterno não mandou que nós fôssemos, aí nós começamos a ter perdas. Vamos perdendo ali, vamos gerando sentimentos que não é do Eterno, porque os sentimentos de Simeão e Levi não eram sentimentos bons, porque minha é a vingança, diz o Eterno. Gerou desobediência, porque Simeão e Levi agiram escondido do pai. Porque alguém fez um voto que não cumpriu. E comprometeu toda uma família. Comprometeu todos 12. E é exatamente isso, queridos. Se nós olharmos, o texto é muito claro. Levante-se, suba a Betel, viva lá. Ou seja, se estabelece lá. O Eterno traz algo totalmente diferente do que a qual estava fazendo. Ele se estabeleceu em Siquém, em terra de idólatra, em terra maculada, em terra na qual o Eterno não mandou. E nós precisamos entender, queridos, que se você pode estar muito bem, você pode estar prosperando bastante, você pode ter um aumento de salário no seu emprego, sua família aparentemente está indo muito bem,
Mas se for um lugar onde o Eterno não mandou você ir, se prepare para colher muito problema. E com Jacó não foi diferente. Viva ali e faça lá um altar. O que o Eterno fez? Lembrou tudo que Jacó prometeu e não fez. Levante um altar para Deus que apareceu para você quando você fugia de seu irmão Esaú. Ele lembrou. Lembra lá daquela vez que você estava fugindo, você fez um voto. Volte para cumprir e tudo começa a se ajustar novamente a você. Queridos, eu quero dizer para nós que nessa semana, o que nós planejarmos, o que você e eu planejarmos diante do Eterno, cumpra. Cumpra. Faça o possível para cumprir. Vá até onde sua mão alcançar. Vá até onde não haver mais forças para você, mas faça. Não deixe e não seja negligente de cumprir todo o seu planejamento material e esquecer do seu planejamento espiritual. Cumpra. Vá. Se acontecer algo muito, mas muito extraordinário, avise. Avise para aquela pessoa, coloque diante de Deus. Fala assim, aconteceu uma situação, eu não posso ir hoje, eu não posso fazer aquela visita, eu não estou podendo cumprir o meu voto, o meu planejamento contigo. Senhor, eu quero fazer amanhã, enfim. Ajuste. Imprevistos acontecem? Acontece. E Deus, Ele não é um Deus tão mau para nos punir por causa de uma situação imprevista que aconteceu e não viemos a cumprir. Não. Ele entende. Mas determinadas coisas Deus não aceita. E é isso, muitas das vezes, que nós precisamos entender. Deus entende. Mas há coisas que Deus não aceita. Deus viu que Jacó estava indo muito bem, prosperando em Siquém, mas ele não aceitava. Só que Deus não é um Deus chato de ficar toda hora, não é aqui que eu quero você, não é aqui que eu quero você. Ele deixa, porque nós somos adultos. Jacó já era adulto suficiente, já com 11 filhos. Ou seja, ele já tinha maturidade. Ele tinha experiências com Deus. E algumas situações que Deus deixa a gente passar para ver se a gente retorna. O bom da história é que Jacó voltou, né? Porque há pessoas que estão tão transtornadas com a situação ruim que está passando que não dá mais ouvidos para Deus. E que os nossos ouvidos nessa semana eles sejam sensíveis à voz do Eterno. Porque quantos planejamentos foi feito semana passada para outra semana e não foi cumprido. Que sejamos sensíveis e obedientes, como Jacó foi de Deus mandou eu subir, eu vou subir. Deus mandou eu sair desse lugar e habitar lá em Betel, eu vou habitar lá. Sejamos muito sensíveis para isso, para que não venhamos a ter perdas. E ninguém quer ter perdas. Ninguém quer sofrer, mas nem todo mundo quer obedecer. Então, para evitar a sofrência, tem que ter a obediência. E a obediência, muitas das vezes, que vai ultrapassar o nosso entendimento. A obediência a Deus, ela não quer dizer que nós vamos colocar desculpas para não obedecer. Eu não vou por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo outro. O Eterno quer somente o primeiro passo. Se o Eterno vê o nosso primeiro passo e não acontecer, é com Ele. Mas o primeiro passo eu preciso dar. E nós vimos aqui que Jacó teve os 12 e Diná. Mas depois desse evento, nunca mais ouvimos falar de Diná. Porque um foi lá e falhou. E diante das nossas falhas, nós não podemos tentar cobrir um erro com o outro. Nós vimos aqui que Jacó falhou, um pagou pelo preço, e os outros da mesma família ou da mesma congregação, seja lá o que for, ainda contribuíram para aumentar o erro. Será que ninguém percebeu assim, pai, nós precisamos voltar para Betel, não era para a gente estar aqui? Ninguém. Porque é um erro cobrindo o outro. E o Eterno não quer ver isso em nós.
O Eterno quer saber se vamos obedecer ou não. Cumprir o nosso planejamento. Então, eu quero te abençoar com essa palavra e dizer: o que você planejou, cumpra. Faça até onde sua mão alcançar. Faça até onde suas forças irem embora. Use tudo que você tem para cumprir o seu voto. Porque nós vemos aqui que quando cumprimos o voto, Deus é conosco até o propósito cumprir. Em nome de Yeshua. Eu quero mais uma vez dizer que o seu planejamento semanal espiritual será cumprido se você obedecer, se você for fiel ao planejamento dos homens e o planejamento de Deus. Em nome de Yeshua, que o Eterno te abençoe e te guarde, rica, poderosamente. Vá avante. Quero declarar para você uma boa semana, Shavuot Tov, e que você comece desde já com os planejamentos espirituais. Amém? Shalom, shalom e shalom.